Seguindo com a nossa entrevista com o professor Gilberto Girardon, ele é um ex-alcoólatra e ele está dando o seu depoimento aqui para o seu canal Expresso. Em nome da Nicola Veículos, Virtual Móveis e também do estúdio Caio e Jana Fotografias e Filmagens, site Nova Pauta, Jornal Expresso, você sabe, aqui no seu canal Expresso, faça a sua inscrição e tenha seguidamente no seu celular, no seu tablet, no seu computador, notícias importantes e debates sobre o comportamento, que é o caso de hoje. Professor Gilberto, o senhor é santiaguense, professor da nossa URI, e há pouco tempo, o senhor se curou do malefício do alcoolismo. Mas como foi o começo? Como foi o primeiro copo e quando que o senhor sentiu que estava de fato ficando doente? João, meu primeiro gole, eu até faço uma brincadeira, eu tinha uma tia que ela tinha um problema mental. Eu tinha 3 ou 4 anos e conforme ela, numa festa de aniversário, conforme ela bebia cerveja, ela oferecia para mim. E eu me lembro que mais tarde eu acordei embaixo da sombra de uns pinheiros, deitado num pelego, me curando do porre que eu tinha tomado aos 4 anos da idade. Mas não é isso que me levou ao alcoolismo. Eu sempre digo que provavelmente na minha família sempre existiu pessoas que beberam bastante e também as festas em família, desde que eu me lembre, eram sempre regadas com muita bebida. Então eu imagino que além de um pouco genético, venha também desta cultura do uso do álcool para representar a felicidade. E veja, João, que eu nunca me dei conta de que era alcoólatra. Porque nos últimos 10, 12 anos da minha vida de alcoólatra, eu tomava em torno de 2 ou 3 garrafas de uísque ou vodka por dia. E eu sempre neguei esse alcoolismo. Na verdade, o grande problema do alcoólatra é a negação da doença. Eu sempre disse que eu bebia normalmente, não bebia mais do que ninguém, e que no momento que eu resolvesse deixar de beber, eu deixaria. Mas que eu bebia porque gostava. Ora, veja que era uma mentira para mim, Eu estava aplicando. Na verdade, eu não conseguia mais deixar de beber. Eu só consegui deixar de beber a partir do momento que eu aceitei que era um doente. Mas isso foi muito difícil. Porque aceitar que você é um doente, que você está sendo escravizado por uma droga, isso é muito difícil. E a família, e os amigos, e o trabalho? E se alguma vez o senhor lembra de ter feito alguma coisa de anormal no seu cotidiano em função da bebida? Em primeiro lugar, João, hoje, se eu estou bem, eu preciso agradecer isso à minha família e aos meus amigos. Porque os meus amigos nunca deixaram de acreditar em mim, mesmo nos momentos que eu não acreditei. Porque há determinados momentos na vida que a depressão toma conta da gente, tu acha ou pensa até em abandonar esta vida, vamos ser bem claros. Eu não tenho mais o que fazer, o que eu estou fazendo aqui? Só que a minha família, esposa, pai, mãe, os meus amigos nunca desistiram. E eu só fui me dar conta disto no momento que eu consegui realmente parar, fazer uma internação e conseguir enxergar as coisas de cima, quando eu saí daquele ambiente que eu vivia, que era de bebida. Então, família é tudo, é o que nós temos. Amigos de verdade são tudo o que nós temos, para uma recuperação. E são poucos os amigos? E são poucos, mas quando acreditam eles valem a pena, vale por 1 milhão. E também, João, eu até hoje ainda tenho acompanhamento psiquiátrico e frequento grupos de ajuda como o CAPES aqui de Santiago, que é um grupo excelente de trabalho. Quer dizer, eu nunca abandonei o meu tratamento e, em princípio, eu penso que nunca vou abandonar. Porque ela é uma doença crônica, quer dizer, eu preciso estar sempre vigilante, como tu me falou um dia, em relação a isso. Durante esse, eu quero retomar um pouquinho. Durante alguns dias da sua vida que o senhor tenha ficado alcoolizado, vamos dizer assim, lembra de ter cometido alguma coisa fora do normal, algum negócio que tenha feito errado, alguma atitude incorreta, que é normal, da pessoa que está sob o efeito da droga? Normalmente, quando estamos sob o efeito da droga,
do álcool ou qualquer uma outra, nós tomamos as nossas atitudes, tomamos ou resolvemos os nossos problemas em função das nossas emoções, o que não é uma coisa legal, né? Porque quando vamos tomar uma decisão, precisamos agir com a razão, por mais que ela seja dolorida, que nos machuque, né? Porque às vezes precisamos tomar decisões que não nos agradam, e isso é normal, né? Eu sempre ouço assim, e acho importante, que uma vez o psiquiatra que eu me trato, de Santo Ângelo, o Dr. Edson, ele me disse o seguinte: Gilberto, eu sou teu amigo, eu vou te dizer o que é preciso ser dito, e não aquilo que tu queres ouvir. E eu guardo isso comigo. Acho que o verdadeiro amigo é aquele que te diz o que precisa ser dito na hora que se faz necessário, né? Mas em função dessas, de agir com a emoção, eu me lembro assim agora, cara, passei por acidente de automóveis, né? Esse tipo de acontecimento que eu acho Fechou que... um negócio assim, quando estava sob o efeito? Mas olha, eu até vou te contar, eu até não comprei uma casa, mas houve um caso assim que eu acho muito interessante, que eu me lembro. Sob o efeito do álcool, eu resolvi comprar uma caminhonete, que era um bem que eu queria, e eu digo, isso vai me dar a felicidade. Cheguei na loja, comprei uma caminhonete zero. Saí da loja, os caras me entregavam na parte da tarde. Cestei, levantei e fui lá na loja e comprei um auto mais barato, zero também, porque eu achei que eu deveria deixar aquela caminhonete guardada só para passeios, enquanto um auto serviria para uso. A gente mas é triste, né? Mas é triste. Imagina o procedimento, a insanidade do ser humano, sim, né? Sim. De comprar 2 carros zero no mesmo dia, para guardar um e andar no outro que era um carro mais simples. Então são coisas assim que agora eu me lembrei. E certamente fiz muitas outras que eu não estou lembrado agora, sim, né, João? O que a gente fala hoje no Brasil em relação a trânsito, que o nosso trânsito hoje mata, por exemplo, muito mais matou mais que a guerra do Vietnã, mais que a guerra da Síria, é uma violência, né? No trânsito, no final de semana, a gente tem 10 e 15 acidentes no estado, mortes no estado. E a pessoa bebe, essa cultura da bebida, e dirigir também. Os reflexos, né, de quem bebe, qualquer copo de cerveja já muda. Já muda. A pessoa já bebe porque ela diz, olha, eu preciso ficar mais alegre. Na verdade, o que ele está fazendo? Ele está inibindo, né? Inibindo certas atitudes que ele tomaria não estando alcoolizado ou sob o efeito do álcool, né? Uhum. Então, o que acontece? É claro que os reflexos deixam de ser os mesmos. E as coisas todas acabam ficando fáceis. Até o tipo de acidente que a gente vê aí, por exemplo, fácil muito em função do efeito do álcool, essas pegas, esse tipo de coisa, que certamente a pessoa não faria se não estivesse sob o efeito do álcool. Sem falar nas brigas, nas mortes. Uma coisa assim terrível dentro das famílias, João, se reúnem para comemorar um aniversário, comemorar um casamento, e muitas vezes sai dali um morto, um pai, um filho, né? Um irmão, em função do uso da droga. Aqui em Santiago a gente teve eu conheci uma família mesmo, que numa festa, a gente colocou isso no Expresso, o cara saiu do banheiro e atirou em todo mundo, né? Teve um momento assim, de desespero. Até mesmo porque o usuário contumaz de álcool, depois de uma determinada altura, João, e de uma quantidade de álcool que ele ingere, ele acaba tendo apagões. Ele realmente não sabe o que fez. Não é esquecimento, porque o esquecimento em um determinado momento até pode lembrar disso. Mas o apagão que tu sofre em função do uso da droga, tu não vai lembrar nunca. Aquilo vai ficar irreversível, vai ficar aquela falha na tua memória. Então, quando o alcoólatra diz, mas eu não lembro do que eu fiz, ele não está mentindo. Ele sofreu esse apagão. Como é que acontece nas comunidades terapêuticas? É muito difícil. O que fazem quando a gente chega lá? Qual é o procedimento, professor? João, eu sempre digo o seguinte, o usuário de drogas, ele necessita de ajuda e dificilmente tu consegue ter uma recuperação simplesmente dizendo, bom, a partir de hoje eu não uso mais
a minha droga de preferência. É muito difícil acontecer. Claro que acontece. Comigo, eu precisei de tratamento. E eu me internei durante... Inicialmente, eu tive uma internação numa clínica especializada em Porto Alegre, no Instituto São José. Uma clínica de alta qualidade. Fiquei depois de 30 dias internados, eu voltei para Santiago, fiquei 6 meses sem beber. Mas o usuário de drogas, ele conserva lá no seu íntimo, aquela ideia de que um dia ele vai conseguir usar, como muitas pessoas usam a droga, simplesmente como, sem maiores problemas, recreativamente. Recreativamente. E eu inventei de tomar um gole. Tive uma recaída violenta. Voltei a beber assim, mais do que eu bebia antes dessa internação. Então é verdade que a recaída é pior. A recaída é pior. Ela é muito dolorida porque ela... Eu digo assim, existe a tua recaída moral. Quer dizer, tu sente aquilo no teu coração, tudo te dói demais. E para te amortecer essa dor, aí tu volta a bebida. E aí tu sentiu que bebeu de novo e tu outra vez. Né? Então, essa recaída moral é terrível, te judia muito. Resolvi me internar outra vez. Fiquei 30 dias internado na mesma clínica, voltei para Santiago, desenvolvendo meu trabalho. Com 3 meses eu estava outra vez bebendo. Aí foi que eu tive a oportunidade então de ir para uma clínica e fazer um tratamento de 9 meses. Esse foi o tratamento que para mim serviu. Tomar essa decisão, aceitar de ir para fazer esse tratamento, para mim foi muito difícil. A sensação que eu tinha era de que ficar 9 meses internados faria com que eu perdesse um pedaço da minha vida. A sensação que eu tinha era essa. Era uma sensação de estar morrendo um pouco. Mas Deus me iluminou, eu digo assim, e eu aceitei ir. E esse tipo de clínica, né, ela faz um processo diferente dessa clínica da São José. Esse tratamento de 9 meses é um tratamento que o usuário faz para te recuperar o teu procedimento padrão do teu dia a dia. Então lá tu tens um horário para levantar, tu tens o horário do café, o horário do almoço, o horário da janta, a disciplina. Exatamente, essa é a palavra. Tu recupera a tua disciplina. E isso é uma coisa que ocorre não em 30 dias, 60 dias. Isso tu precisa de tempo. Né? Então por isso os 9 meses. E eu tive a oportunidade eu tinha abandonado o hábito da leitura, que eu tinha, esse tipo de coisa, e eu tive a oportunidade de, dentro dessa casa de tratamento, recuperar tudo isso. Né? E aí a gente começa a enxergar como o teu comportamento estava sendo insano. E a partir daí começa a tua recuperação. São 9 meses, tu sai de lá já com uma outra ideia, né? Então para mim, e hoje quando eu olho para esse tempo que eu estive internado, esses 9 meses, eu penso que foi a recuperação da minha vida. E hoje eu digo assim, não é necessário apenas os usuários de droga dar um tempo para si para repensar tudo aquilo que fazemos. Todos nós, se tivéssemos a oportunidade de fazer isso, certamente teríamos um crescimento muito grande, que foi o que eu obtive lá. Então hoje isso é uma coisa que me faz muito bem. Então eu lembro com muito carinho dessa casa, quando no início eu pensava que seria uma prisão. Que legal. Então é assim que eu vejo uma clínica de tratamento hoje de recuperação. Sim. Claro que não é fácil. Você tem que lavar sua roupa, você tem que cozinhar, você tem que lavar prato, você vai para a lavoura. É todo um trabalho, um processo. Mas hoje eu vejo isso, foi fantástico. E por que as pessoas dizem assim, por hoje não vou beber, por hoje eu não farei? Por que isso? João, essa tua colocação é muito legal. Eu fiquei 9 meses internado e eu ouvia só por hoje eu não vou beber. E eu estranhava isso porque comigo eu pensava, bom, eu nunca mais vou beber. E tinha isso na minha mente. Um dia antes de sair da clínica, que eu estava internado em Capão da Canoa,
Eu passeava na praia, eu passeava na praia sozinho. E me dei conta da grande verdade que é isso. Veja, eu precisei 9 meses para me dar conta disso. Né? Como o ser humano é difícil. Digo, bom, eu preciso me preocupar com hoje. Eu não posso beber hoje. Amanhã é um reflexo das atitudes que eu vou tomar hoje. Então hoje eu me dou conta, quer dizer, esse é o lema usado pelos alcoólatras anônimos, né? Então hoje eu me dou conta de que essa realmente é verdade. Então, não adianta eu pensar daqui a 10 anos se o meu procedimento hoje não for aquele que vai me propiciar a eu manter a sobriedade durante esse tempo posterior. Né? Esse comportamento em relação à bebida acontece na nossa vida muitas vezes e em qualquer outro hábito, maus hábitos que a gente começa a ter no dia a dia, e às vezes a gente diz que é fácil mudar o comportamento e é difícil mudar uma crença, mas é o contrário, você não muda o comportamento. Aí a razão das pessoas dizer, amanhã eu começo na academia, a semana que vem vou fazer um regime aqui alimentar. Esse trabalho, esse estudo começarei no mês que vem. Por que tem a crença de que no mês que vem ou amanhã dará certo e hoje o seu comportamento não muda? Talvez seja por isso, professor Gilberto, que a gente tem que pensar no hoje, como diria o Santo Agostinho, passado não existe, já foi, o futuro não veio e nós temos o agora. Eu acredito que o seu trabalho tenha sido importante não só para os dependentes, mas para todos nós que temos que ficar vigilante, porque não existe super-homem, não existe pessoa que diga desta água eu não bebo. Nós vamos para o último bloco com o professor Gilberto Girardon e a gente vai saber dele aqui no Canal Expresso como está o professor Gilberto hoje, se ele vai a festas, se ele brinca com os amigos, se diverte, qual é a diversão dele. E ele vai falar também da grande ajuda que está dando para muitas pessoas. Aqui no seu Canal Expresso, em nome da Nicola Veículos, da Virtual Móveis, do estúdio Caio e Jana Fotografias e Filmagens, site Nova Pauta e agência oficial. Fique conosco.